Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Questões de Prova CPA 20. Hoje eu trouxe aqui para vocês 5 exercícios que podem aparecer aí na sua prova da CPA 20, né? Aqui quem fala é o professor William Capriata, e se você não me conhece, me segue lá no Instagram, ó, Capriata Certificações, ativa o sininho desse vídeo aí, porque daí você nunca vai perder Questões de Prova CPA 20. Lembrando que toda terça-feira eu coloco vídeos com exercícios da CPA 20 aqui no canal. Então, por isso, se inscreva e vamos começar então. Considerando as correlações dos ativos A e B igual a 1, A e C igual a menos 1 e B e C igual a 0. Os gráficos abaixo que melhor representam a correlação entre estas variáveis respectivamente. Então, ó, respectivamente, a gente primeiro tem que achar qual que é o gráfico que tem a correlação 1, depois a gente acha qual que é o gráfico que tem a correlação menos 1, e depois a gente acha qual que é o gráfico que tem a correlação 0. Aí, isso daqui é muito fácil, né? um exercício muito simples. Quando a correlação ela é positiva, significa o que, basicamente? Ó, quando um ativo ele está oscilando dessa forma, o outro ativo ele vai fazer assim, ó. Presta atenção, tá vendo que o vermelho ele está subindo, né? Quando o vermelho sobe, significa que o azul sobe também. Aí quando o vermelho cai, o azul cai. Aí quando o vermelho sobe, o azul sobe. Isso daqui é uma correlação positiva. Seria uma correlação perfeita. É a mesma coisa, se eu quiser dar nome aqui, né, só para a gente entender, eu posso dizer que aqui é a ação da azul. E aí esse em vermelho aqui é a ação da Gol, por exemplo. É claro que a correlação dessas ações não é inteiramente positiva. Mas é o setor de aviação, então a gente pressupõe que quando uma companhia está indo bem, a outra pode ser que esteja também, tá? Coloquei só para exemplificar. Então, em resumo, a gente tem uma correlação positiva, são ativos que caminham juntos, enquanto um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. Qual gráfico tem a correlação positiva aqui, ó? Esse daqui, gráfico 3. Beleza, então deixa ali o 3, vírgula, e aí a gente vai procurar qual que é o gráfico que tem a correlação menos 1. Correlação menos 1 é muito simples, né? Dessa vez eu nem vou desenhar aqui, porque dá para a gente ver aqui diretamente, ó. Enquanto um está subindo, o outro está, ó, caindo, né? Você vê que ele está caindo aqui, ó. E aí, quando esse daqui sobe, o outro cai, por aí vai. Quer dizer que eles andam em caminhos opostos. Isso é uma correlação negativa, de menos 1. Então, aqui é o gráfico 2. Né? Só com essa sequência aqui, a gente já sabe que a resposta correta é a letra D. E aí você, só para a gente concluir então, uma correlação de 0 não tem correlação nenhuma. Ó. Você vê que aqui um sobe, o outro está reto, aí esse daqui pegou e começou a subir, esse daqui subiu também. Então é uma correlação que não tem sentido nenhum. Tá? Eles caminham em direções totalmente aleatórias, totalmente opostas. Beleza? Tranquilo esse exercício aí. Vamos lá para o próximo. Então, questão de número 2. Um título pré-fixado paga cupom semestral de 4 e o principal no seu vencimento. O prazo até seu vencimento é de 6 anos. Então, nós temos aqui um prazo de vencimento de 6 anos. E nós temos aqui um cupom de 4%. Só de eu saber que esse título aqui ele é um título pré-fixado, e ele está pagando cupom, eu já sei que esse título aqui é uma nota do Tesouro Nacional tipo F, que ela paga cupom e ela é pré-fixada. Perfeito. Aí pergunta aqui a prova. A duration de Macaulay desse título é... O que vem a ser essa tal da duration, né? Duration faz relação com prazo médio. É o tempo que você vai demorar para receber recursos em caixa. Quando você tem um título, que ele é da seguinte forma, ó. Ele vai lá, você compra ele, digamos, por R$900 e no final você vai resgatar 1.000, tá? Um exemplo é a nota do Tesouro Nacional. Ela sempre é negociada com deságio sobre o valor de face, então você recebe os R$1.000 lá no final. A letra do Tesouro Nacional ela também é assim. A que ponto que eu quero chegar aqui? Ó? Você tem aqui o valor presente, o preço unitário desse título, que é o preço que você pagou naquele momento pelo título, e você não recebe nenhum rendimento aqui durante esse período. Ó. Você não recebeu nada. Você não tem cupom. Então, qual que é o tempo que você vai demorar para receber dinheiro em caixa? É o vencimento do título. Então, se esse título aqui está vencendo daqui 2 anos, a duration desse título vai ser 2 anos, porque ele não paga cupom. Então, você anota já assim, ó. Sempre que um título não paga cupom, a duration dele, ou seja, o prazo médio dele, que você vai demorar para reaver recursos em caixa, é justamente o
vencimento desse título, porque você aplicou 900 aqui, não recebeu nada durante período nenhum, você só recebeu lá no vencimento, né? Beleza, só que não é o caso daqui, né? Na nossa questão, ela diz que há pagamentos de juros periódicos. Não preciso calcular o valor do cupom, não tem que saber, eu sei que tem cupom. Como eu sei que tem cupom, e o prazo desse título aqui é de 6 anos, então eu posso apagar isso daqui, ó. E agora vamos colocar aqui 6 anos, para ficar de acordo com nossa questão. Como eu sei que tem cupom, eu sei que a duration dele vai ser um pouco inferior a 6 anos. Porque lembra que eu falei, acabei de falar para vocês, se o título não tem cupom, a duration é igual ao prazo de vencimento. Agora, quando ele tem cupom, ela é um pouquinho inferior. Tá? Então, o que você teria que fazer nessa questão? Não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. Você só tem que saber que se o título paga cupom, a duration ela é menor do que o prazo de vencimento. Então, você teria que colocar um pouco inferior a 6 anos. 4 não tem nada a ver. 4 está falando de cupom aqui, não tem nada a ver com 4. Tá? Então, você poderia errar entre a C e a D. A C já sabe que não é, então sobra a letra D de dado. Tranquilo? Beleza. Quando vocês forem lá para a CEA, daí na CEA a gente vai ter que calcular a duration. Aí é um pouquinho mais complicado. Número 3, então. Um investimento possui média igual a 2, então já vamos colocar aqui x barra igual a 2, e desvio padrão igual a 1. Então, vou colocar aqui desvio padrão igual a 1. A probabilidade de que o retorno esperado esteja compreendido entre 1 e 3% é de aproximado quanto? Aí você, meu Deus, não entendi nada. Como assim? Está pedindo para você probabilidade. E ele te deu um intervalo aqui de confiança. Ó. Ele te deu um intervalo que você vai colocar assim, ó, 1 e 3. Você quer que o rendimento esteja compreendido entre 1 e 3%. Como que você faz para chegar nessa probabilidade aqui, nesse intervalo de confiança? Esse conteúdo aqui ele é um conteúdo lá da aula de distribuição normal, que tem aquela curva gaussiana, essa curva de Gauss aqui, que aqui é a média, e conforme você vai acrescentando desvio padrão, você vai aumentando o grau de confiança. Né? Você pega a média menos um desvio e a média mais um desvio, você vai ter uma área do gráfico aqui que vai representar 68% de probabilidade. Como que funciona basicamente? Primeiro passo, sempre que a questão ela te perguntar sobre isso de probabilidade, você vai ter que fazer assim, ó. Você começa com esse cálculo aqui. Você pega a média mais um desvio padrão. E depois você pega a média menos um desvio padrão. E aí você vai chegar num determinado intervalo de confiança. E aí você poderia fazer, se continuar o cálculo, você pega a média e aí você soma mais 2 desvio padrão. E você pega a média e diminui menos 2 desvio padrão. E se quiser continuar, né, o final a gente pega a média mais 3 desvio padrão e a média menos 3 desvio padrão. Eu vou calcular tudo para você porque eu quero que você entenda, tá? Vou te ensinar, não ia precisar calcular tudo para a prova. Quando você vai lá e pega a média mais um desvio e a média menos um desvio, é como se você estivesse pegando toda essa região aqui do gráfico. Ó. Você está pegando tudo isso daqui. Essa região aqui, quando você pega a média mais um desvio, ela representa 68% de probabilidade de que o seu retorno esteja compreendido entre esse intervalo que você encontrar. Aí, William, por quê? Porque você tem que perguntar para Gauss lá, ele que criou essa tabela. Existe uma tabela lá chamada tabela Q quadrado, tabela de distribuição normal. Você não precisa saber isso para a prova, você tem que saber o que eu vou passar aqui. Então, média, 2 mais 1 desvio padrão, 2 mais 1 igual a 3. E aqui, média menos 1 desvio padrão, 2 menos 1 igual a 1. Já encontrei o intervalo de confiança que a prova pediu. Então, eu já sei que eu vou ter um retorno, uma probabilidade de meu retorno esperado esteja compreendido entre 1 e 3%, vai ser aproximadamente 68% de confiança, seria a letra A. Só que eu quero fazer aqui a outra para você entender. Aí, quando você vai lá e pega a média, e aí você acrescenta mais um desvio aqui, ó, mais um desvio, então mais 2 no caso, né? E diminui mais um aqui desse lado também, então menos 2, você pega mais um pouquinho do gráfico. Ó, o gráfico ele começa a ficar um pouco maior. Agora você já pega todo esse que está em azul e todo esse que está em verde. Quando você faz isso, você passa a ter 95% de probabilidade do seu retorno estar compreendido nesse intervalo que você encontrar. Aí você faz o cálculo, ó, média 2 mais 2 desvio padrão ele é 1, então 2 desvio padrão é 2, então a gente chega no resultado de 4. E média menos 2 desvio igual a 0.
Aí eu teria esse intervalo de 0 e 4. Se a prova tivesse pedido um intervalo de 0 e 4, a resposta seria a letra D de dado, 95. E aí, por fim, quando eu pego e diminuo mais um desvio e eu aumento mais um desvio, eu pego quase o gráfico inteiro, ó. Pego mais tudo isso daqui, pego esse vermelho, verde e o azul. E aí eu tenho 99% de confiança. Fazendo o cálculo aqui, né, 2 mais 3 é igual a 5, e 2 menos 3 é igual a menos 1. Aí eu teria menos 1 e 5. Esse seria o meu retorno esperado, com 99% de confiança. Beleza? Mas como a prova pediu entre 1 e 3, letra A. Ok, você pode ter achado chato que eu demorei nessa questão aqui, mas pelo menos agora você já sabe. Então vamos lá para a de número 4. Quanto menor o prazo de um título de renda fixa emitido por uma empresa, menor o prazo, vamos lá. Menor o risco de crédito? Não tem como afirmar isso. Para eu saber risco de crédito, eu tenho que ver o rating da empresa, eu tenho que ver a nota de crédito daquele produto. Não tem a ver com prazo, né? Então, não tem como afirmar. Falso. Maior o risco de liquidez, então quer dizer que quanto menor o prazo, maior o risco de eu não conseguir converter meu ativo em dinheiro? Nada a ver também, não faz sentido, né? Não tem relação. Quanto menor o prazo, maior o risco de taxa de juros, ou quanto menor o prazo, menor o risco tributário. A letra D também está errada, não tem nada a ver, risco tributário. Então sobra a letra C, né? Quanto menor o prazo, maior o risco da taxa de juros. Por que, William, risco da taxa de juros? Não entendi. Ó, você tem um título de renda fixa, tá? Ele pode ser ou um título pré-fixado, ou ele pode ser um título que pós-fixado. Se ele for um título pré-fixado, a gente sabe que existe uma relação. Se você tem uma taxa lá, digamos, de 3% de juros ao ano, e aí, por um belo acaso, a taxa de juros na economia sobe, esse seu título que paga 3, ele vai ficar obsoleto. As pessoas vão começar a ganhar, digamos, 4% no mercado e você está ganhando 3%. Então, toda vez que ocorre um aumento da taxa de juros, um aumento da taxa de desconto, o que acontece com o preço desse título? O preço dele cai. Então, você tem basicamente o que aqui? Ó? Você tem um risco de taxa de juros. A taxa de juros subiu, o preço do seu título caiu, porque ele era um título pré-fixado. E se for um título pós, a mesma coisa, né? Você vai pegar um título aqui que está te pagando, digamos, 100% do CDI. Conforme os juros aumentam, o CDI aumenta. Conforme os juros caem, o CDI cai. Você também tem um risco de taxa de juros. Beleza? Então, essa daí tranquilinha, letra C de casa. Vamos para a última questão, então, para finalizar. Seu cliente fez uma aplicação em um COI, Certificado de Operação Estruturada, e resgatou após 365 dias, 222 úteis, com lucro. Nesse caso, o imposto de renda será cobrado na alíquota D. Simples demais, né? Esse tipo de questão não tem como errar. Lembra que eu sempre falo, produto de renda fixa é tributado como tabela de renda fixa. Você nem pensa duas vezes, você só fala tabela de renda fixa. Ah, não sei a tabela, aí complica, né? Você tem que saber a tabela. De 0 a 180 dias que você ficar naquele produto, você vai pagar 22,5% do imposto de renda. De 181 a 360 dias, você vai pagar 20%. De 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5%. E acima, né, mais de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Beleza, William, mas o que eu olho aqui? Eu olho 365 ou 222? 365. Aqui não é dia útil. Isso daqui não é dia útil, é dia corrido a tabela. Tá? Então a prova te deu isso daqui só para te enganar. É só você olhar, 365 dias está onde aqui na tabela? Está aqui, ó, 17,5. Né? Assim, após 365 dias, você está aqui, acima de 361, letra C, sem problema nenhum esse tipo de questão. Era só você lembrar que o COI é renda fixa e lembrar dessa tabelinha. Beleza? Ok, pessoal, eu fico por aqui. Eu aguardo vocês na semana que vem. Toda terça eu posto vídeo aqui de resolução de exercícios da CPA 20. Então, para você não perder nenhum, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, porque aí você vai ver quando eu postar um vídeo novo. E deixa o seu gostei, claro, se você gostou desse vídeo aqui. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos para todos.